Olá, multiplicadores de negócios! Vocês já se sentiram desconectados com o próprio corpo? E aí, como colocar o próprio corpo para jogo nos negócios? E não só nos negócios, na vida. A minha mentalidade quer fazer, mas meu corpo não está acompanhando, e não é porque eu já passei da idade, é simplesmente porque o corpo não está indo. Então, para falar sobre isso e para fazer você multiplicar mais, eu tô com a especialista incrível da Serra Gaúcha. Ela é a melhor pessoa para falar sobre o assunto, porque ela vive sobre ele e ela já passou por vários caminhos. Dioneia, né? Se apresenta para os multiplicadores. E quando eu falei que tu passou por vários caminhos, o caminho da racionalidade, como tu disse, sim, né? Sim. Sobre como a gente tem mania de racionalizar tudo. Dioneia, eu vou parar de falar porque eu quero é te ouvir. Se apresenta para os multiplicadores. Obrigada Miriane, obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre isso, que é algo que me move todos os dias, me faz levantar da cama, me faz sentir mais vida dentro desse corpo que eu habito. E, bom, eu sou Dioneia, eu sou mentora sistêmica, trabalho com todos os públicos. O meu foco maior são as mulheres, mas eu atendo, né, todos os públicos, homens e mulheres, né, adultos. E ao longo da minha história, ao longo da minha trajetória, eu me tornei uma buscadora de autoconhecimento, de entender. Normalmente os mentores, terapeutas, eles nascem das nossas próprias dores, né? Um mentor e um terapeuta nasce da sua própria dor. E eu tive aí muitos desafios ao longo da minha história, muitas perdas na minha família. Isso fez com que eu começasse a buscar o entendimento de muitas coisas, buscasse o meu próprio autoconhecimento. E autoconhecimento é a chave de tudo, nós não podemos fugir disso. Normalmente eu falo sobre isso também, Miriane, que nós nos preocupamos muito em desenvolver as nossas habilidades técnicas, as nossas habilidades para performar melhor nos negócios, na nossa profissão, só que nós esquecemos que por trás dessas habilidades técnicas existe um ser humano que carrega suas dores, seus traumas, suas memórias complicadas de vida, e tudo isso, querendo ou não, vai moldar os nossos comportamentos, vai moldar as nossas atitudes, a nossa história, a nossa infância, a nossa adolescência. Por mais que a nossa mente diga, não, ficou tudo no passado, está tudo resolvido, o corpo guarda as marcas, o corpo guarda todas as memórias. E nós precisamos dar espaço ao corpo e ter um olhar realmente para resolver o que não ficou resolvido. Então, eu adoro falar sobre isso porque eu me considerava muito mais uma pessoa muito mental e muito racional. E à medida que o homem foi se afastando, o homem e a mulher, a sociedade, foi se afastando do campo da natureza ao longo de centenas, de milhares de anos, nós fomos nos desconectando da nossa sabedoria original, da nossa sabedoria instintiva, da nossa conexão com o nosso corpo. E hoje, mais do que nunca, Miriane, a gente vê o quanto nós em geral, como sociedade, nós estamos extremamente mentais, racionais, automáticos. E até agora tem aquela expressão do brain rot, né? Brain root, acho que é esse o nome, que é o cérebro que está apodrecendo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, é horrível isso, mas isso é uma realidade, a gente precisa falar sobre isso, especialmente nós adultos também, mas os nossos jovens, os nossos jovens e as nossas crianças, que ficam muito tempo diante da tecnologia, das telas, né? Então isso vai fazendo com que o nosso processo mental fique extremamente acelerado, e nós não temos mais a conexão necessária e que é saudável com os sinais do nosso corpo, com os nossos instintos e tudo mais. Eu até abri um evento a semana passada perguntando para as gurias, né, se o corpo delas estava calibrado para o sucesso. Teu corpo está calibrado para o sucesso? Como tu disse, sabe disso? Pois é, como tu falou na abertura, né? Às vezes a gente quer botar o corpo a jogo. Quer botar a mente, os negócios, os resultados para jogo, e o corpo não acompanha. O corpo tem travas que não deixam você ir. E o corpo pode ser um grande aliado neste processo de tomada de decisão, de instinto, de faro, sabe? De faro para os negócios, de faro para o caminho que eu devo seguir, para o caminho que eu devo evitar.
Só que essa é uma conexão que nós perdemos, nós precisamos reencontrar, nós precisamos reconectar, né, o nosso corpo e todos os nossos sentidos. Então, o trabalho que eu trago, o trabalho que eu faço, é um trabalho que olha para os 6 níveis de consciência que nós temos e que estão dentro do corpo. Quais são esses 6 níveis de consciência, Miriane? A nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa mente racional, e que está aí hoje em dia comandando tudo, né, mandando no jogo todo. As nossas emoções, e aí a gente entra num campo que é bastante complexo, porque nós temos muito medo de olhar para as nossas emoções, nós negamos as nossas emoções. Às vezes eu ouço das minhas clientes, eu não quero sentir raiva, eu quero ser uma boa pessoa. Eu sinto raiva. Mas vamos lá, como é que tu vai negar uma coisa que faz parte da tua constituição enquanto ser humano? Sistema límbico, as tuas emoções fazem parte de você. Emoções são riquezas, elas trazem informação, elas não estão aí para te atrapalhar, elas estão ali para nos ajudar. Então, o campo emocional é um campo extremamente importante. As nossas emoções são riqueza, elas têm informação para te dar. Então, se eu estou com raiva de alguma coisa, eu preciso olhar para essa raiva. Não quer dizer que eu vou sair batendo no coleguinha, né? Eu vou sair brigando com as pessoas, não é sobre isso. Mas é sobre, de fato, começar a resgatar uma sabedoria inteira que nós temos, que passa por esses níveis de consciência. Então, eu falei do mental, falei um pouquinho do emocional, o físico. O físico. O nosso corpo é uma tecnologia incrível que nós não sabemos usar. E eu, Miriane, te falando um pouquinho da minha história, eu comecei o meu caminho pelo autoconhecimento, isso tem 25 anos, quando eu fiz uma formação de instrutora de yoga pela Uni-Yoga, Universidade de Yoga, me tornei professora de yoga, tive uma escola por 2 anos. E é uma filosofia incrível. É maravilhoso. Todos vocês que trabalham com yoga são muito bonitos. Ai, muito obrigada. Eu não conheço alguém que fale de yoga que eu não olhe e não veja beleza nessa pessoa, sabe? Ai, muito obrigada. Recebo. Então, é uma filosofia incrível de autoconhecimento. Isso foi lá no ano de 2000, né? Faz tempo. Fiquei 2 anos nesse caminho, foi um despertar para mim dentro do processo de autoconhecimento. Foi ali que despertou a importância do autoconhecimento. Só que naquela época, e com a maturidade que eu tinha no momento, eu entendi, e eu ouvi isso algumas vezes, que as emoções precisavam ser educadas, que as emoções precisavam ir para a escola. Eu ouvi uma ocasião, por exemplo, na época eu era vegetariana, hoje eu não sou mais, tá? Fiquei muito tempo no vegetarianismo, hoje eu não sou mais, hoje eu entendo as coisas de uma forma diferente, e aliás, é maravilhoso a gente poder mudar de ideia, poder mudar de opinião. Nós não somos a árvore que não temos liberdade para mudar as nossas ideias, as nossas opiniões, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o nosso entendimento das coisas. Mas naquela época eu era vegetariana, né? E aí um dia eu ouvi de uma pessoa dentro desse ambiente dizendo, cuidado, porque eu tinha dito para ela assim, olha, estou fazendo tudo direitinho, estou cuidando da minha alimentação, né? Cortei as carnes e tal, eu achando que estava tudo lindo, maravilhoso, praticando yoga, beleza. Daí essa pessoa chega e diz assim para mim, uma pessoa que era uma referência para mim, uma figura de autoridade, ela chega e diz para mim assim, cuidado porque as emoções intoxicam mais do que as carnes. E eu entrei em pânico. Eu digo, como agora? Como que eu vou fazer? Meu Deus, ai, meu Deus, Jesus me abana, como é que eu faço agora com isso? Né? Como assim? E aí eu entendi que eu tinha que as emoções poderiam ser perigosas e eu tinha que negar as minhas emoções. E eu comecei a tentar, aí foi mais um gancho, né? Para eu me tornar uma pessoa mais racional, mais mental. Então, tá tudo bem, não tem certo e errado muitas vezes sobre isso, porque é o que a gente deu conta em determinados momentos da vida, foi o que eu dava conta. Foram as melhores decisões que eu tomei diante das situações que eu estava vivendo. Só que isso fez com que eu negasse às vezes as minhas emoções e partisse para o campo mental muito rápido. Então, quando eu tinha um problema sério, uma perda, que eu tive várias na família, como eu te comentei, eu pensava, bom, eu não posso me vitimizar, eu preciso sair disso, eu preciso aprender algo com isso, eu preciso crescer com isso, e tá tudo bem, isso é importante, é ótimo. Mas e quando que eu parei para encarar as minhas emoções e dizer, puxa vida, tem uma tristeza aqui, tem uma perda aqui, eu preciso olhar para isso, eu não posso negar.
porque isso volta em algum momento para ser visto. Então, vamos lá, né? Estou falando aqui de todos esses processos, o emocional, o mental, o emocional no caso, né? Que nós não podemos negar as nossas emoções são riqueza, elas precisam ter espaço, elas não são tuas inimigas, emoções são nossas amigas, elas têm muita informação ali. Eu tô com medo de quê? Eu tô com raiva do quê? É para investigar, é para dar espaço, é para sentir, é para dizer, ok, agora eu tô triste mesmo, deixa eu ficar um pouquinho com isso aqui, tá tudo bem, mas a gente não se dá tempo, nós não nos damos tempo para isso. Até porque às vezes a vida, para quem tá aí empreendendo, pede respostas rápidas. Só que nós não somos máquinas, Então, esse campo mental que nós vivemos, né, é meio generalizado isso, né? Nós vamos muito facilmente para esse campo para tentar resolver, para tentar dar solução. Só que muitas vezes essa solução ela poderia ser melhor se nós tivéssemos antes ouvido o nosso corpo, ouvido a nossa sabedoria que vem através dessas emoções que nós temos, através das sensações, e aí vem o corpo, né? Que tipo de informação o corpo te traz? O corpo te traz informação através do quê? Das sensações, dos desconfortos, mas também da leveza, do sentir pesado, mas também do sentir leve. Quando eu vou tomar uma decisão, Miriane, e eu sinto um nó no estômago, isso é um sinal? Isso precisa ser visto. Só um pouquinho, por que eu tô com esse mal-estar aqui? Ou quando você vai tomar uma decisão e tu sente leveza, tu sente uma paz, isso também está te sinalizando alguma coisa. Recentemente eu precisava fazer uma viagem e estava tudo certo nessa viagem para eu ir. Eu sou uma pessoa organizada, então no dia da viagem na hora da viagem eu já vou estar com tudo um dia antes, um turno antes pelo menos, com tudo organizado, tudo certo, tudo na mala, tudo direitinho. E essa viagem em específico eu simplesmente estava paralisada e eu não consigo explicar porquê, mas o meu corpo não ia. Eu não conseguia me levantar quando eu pensava, eu tenho que ir lá arrumar as coisas, eu preciso lá arrumar as malas. A tal da procrastinação que a gente não sabe identificar. Não era procrastinação. Era uma paralisia no sentido de que eu não conseguia fazer, não é porque eu não queria, procrastinação é outra coisa. Procrastinação é uma autossabotagem que a gente tem com a gente, que tem relação com evitar situações desagradáveis, evitar coisas que eu não gosto de fazer, evitar conversas difíceis. Então eu procrastino, isso tem relação com sabotagem mesmo, tá? Inclusive tem estudo sobre isso, né, que fala de um dos nossos sabotadores que se chama esquivo. Então eu me esquivo da conversa difícil, eu faço de conta que aquilo vai passar. Então é uma falsa positividade, tá? Então, a procrastinação que entra nessa questão do esquivo, né? Eu procrastino aquilo que é desagradável para mim, as coisas que eu não gosto de fazer, as coisas que, sabe, eu gostaria que você resolvesse sozinho, entende? Era diferente, meu corpo não ia, eu não conseguia. E aí a gente acabou realmente decidindo não fazer a viagem, né? E em seguida a gente identificou, na sequência, né, no dia seguinte, que o carro estava com problema e talvez a gente tivesse tido problema na estrada. A gente talvez encontrasse o problema no meio da viagem. Eu não sei que tipo de problema poderia acontecer, mas de qualquer forma, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso, essa leitura do ambiente que o corpo faz. Então estamos no físico, tá? Físico, o que é físico? Físico, as sensações, o sentir, os pesos que eu carrego. Eu tô sempre com dor nos ombros, eu tô com nós nas minhas costas, né? Aquelas contraturas, os sintomas que a gente carrega. O corpo é o último lugar onde onde o teu corpo vai te mandar sinais, né? O corpo, o problema de saúde, a doença é o último lugar. Antes disso, ele te mandou outros sinais que você ignorou, provavelmente, né? Nos sentimentos, nas emoções, coisas que você foi ignorando. A tua última chamada para ação, para olhar para ti, é o corpo dizendo, tá vendo essa doença aqui? Tá vendo esse nó aqui? Tá vendo esse problema aqui? Pois é. Quem sabe tu para e olha para mim, olha o que tem por trás disso. Então, tem muita informação aí, né? E aí, naquele momento que tu estava parada, naquele momento que tu sentiu que o teu corpo não estava querendo se movimentar, tinha alguma resposta posterior? Eu fiz alguns testes comigo, porque eu tenho esse entendimento, né, a partir do meu trabalho. Eu fiz alguns testes comigo, né, testando realmente se eu deveria ou não deveria ir.
E o meu corpo respondeu realmente, né, que não era para ir. Então eu não fui. E aí na sequência a gente acabou identificando que o carro realmente estava com problema, e talvez esse problema tivesse acontecido na estrada e tal. Eu não sei. Mas nós optamos por não ir. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: à medida que você vai se conectando com o teu corpo novamente, com essa sabedoria que existe aqui, ele vai começar a te dar sinais. E a gente precisa estar presente para os sinais, em estado de presença para esses sinais. Então, o físico, né, quando a gente fala dos 6 níveis de consciência, vamos voltando aqui para não perder o fio, né? Eu falei do mental, emocional, físico. O físico, ele te dá uma série de sinais através de sensações, através de sintomas. E o físico, nossa, o nosso físico, o nosso corpo físico merece e exige, né, todos os cuidados que nós possamos dar para ele. Uma alimentação saudável, uma atividade física, sabe? Pausas para o descanso. Trabalhar sim, mas eu também preciso me dar pausas para descansar. Eu mereço, eu sou digna de descanso. E nós mulheres, muitas vezes, nós não conseguimos parar. A gente para e diz, não, mas eu deveria estar fazendo alguma coisa. A gente se sente exatamente, tem coisa para fazer, eu me sinto desconfortável quando eu estou parada. Então nós perdemos essa conexão natural do corpo que te diz que tu precisa descansar. E às vezes acontece nos meus atendimentos com as minhas clientes, né? E elas dizem, nossa, eu senti um cansaço agora, porque a gente trabalhou algumas coisas. E eu falo, se tu tem uma disponibilidade agora, vai descansar. Senta um pouquinho, relaxa. Tu não precisa sair correndo fazendo um monte de coisas. Dá tempo para o teu corpo processar o que está acontecendo. Então, físico, né? Resumidamente. Energético. Então, a gente fala em física quântica, né? Que tudo é energia. Tudo é energia. Então, o nosso corpo, isso aqui é energia condensada. O nosso corpo é energia condensada. Os nossos pensamentos, o tipo de pensamentos que eu tenho, gera uma frequência. O tipo de emoção que eu tenho gera uma frequência. Quando tu está num ambiente, Miriane, que as pessoas estão animadas, felizes e tal, essa energia que está ali, mas ela não é visível, ela te contagia positivamente. Da mesma forma, quando você entra num ambiente que tu percebe que as pessoas não estão legais, ou já vem alguém falando, reclamando da vida, falando mal de alguém e tal, ela tá como se fosse sugando a tua energia, né? Tá puxando para baixo. Então, tudo é energia, e o campo energético, o nível energético também está em nós, que é a combinação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? E a parte sistêmica, né? O nível sistêmico ou ancestral, que fala sobre o quê? Sobre tudo que a gente carrega da nossa história. Nós não somos uma folhinha em branco que chegou aqui. A gente carrega muitas coisas, pelo menos a ciência já fala sobre isso. Sete níveis antes de nós, agora me fugiu a palavra, mas enfim, 7 níveis antes de nós, gerações, exato, me fugiu as gerações. 7 gerações antes de nós, da nossa ancestralidade, trazem informação para nós. Não é só o tipo físico, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, não é só sobre isso. A gente traz histórias, segredos, comportamentos, traumas que vão vindo com a gente na nossa história. E a gente pode reconhecer isso através do corpo também, através dos sintomas, através das sensações. Sim, a gente pode fazer uma correlação sobre isso também, né? Então, tudo está no nosso corpo. O nosso corpo tem uma sabedoria incrível à disposição, só que a gente não sabe usar, né? A gente usa o corpo como um instrumento para levar para academia, para levar para o trabalho, para levar para não sei onde, né? Para dar banho antes de ir para a cama de noite, né? Cai lá, né? Cai morta na cama de cansado, levanta no outro dia e ó, de novo, né? E a sabedoria dele tá lá, esperando para ser ouvida. Sabe, Dionéia, uma vez fazem anos que eu faço terapia com psicólogas, terapeutas diferentes, cada uma no seu ciclo comigo, em busca de respostas. Sim. E teve uma vez essa questão trazendo uma experiência pessoal com o corpo. A minha mãe teve umas feridas nas canelas durante 15 anos. Minha mãe, 15 anos, nas 2 canelas, tanto que ela tem uma marca até hoje. Por 15 anos, a minha mãe era mandada embora da escola porque a ferida dela tinha mau odor.
E eu em terapia, isso há uns 6 anos atrás, eu não entendia. Teve um período da vida que eu não entendia por que eu tinha tanta dor nas canelas. Aí eu não tenho ferida nas canelas, gente. E eu não entendia por que eu tinha tanta dor. E aí num processo com a minha psicóloga, nós estávamos fazendo um processo com o Neurotron na época, que botava pra entender o porquê, né? É realmente um processo. E aí ela disse, pergunta pro teu inconsciente. Eu disse, eu não sei por que de volta e meia. Daí a dor era uma coisa de sentir mesmo a canela. E aí eu perguntei pro meu inconsciente por quê. Perguntei pra minha cabeça, né? Por que eu sinto dor nas canelas? Pergunta pra mim mesma. E aí eu lembrei que a minha mãe teve. Engraçado, a minha mãe teve, já não tem mais há 40 anos, ela teve na adolescência, Sim. né? E eu aí entendi que aquilo era uma memória da minha mãe. E que o corpo carregou. Hoje não mais, graças a Deus. Mas às vezes quando eu percebo, hoje não mais, como foi até aquela sessão. Sim, sim. Isso tem a ver com essa questão do que o corpo está falando pra gente também. Totalmente. Totalmente. Porque nós carregamos no corpo 6 níveis de consciência, como eu te falei. Nós carregamos no corpo as leis sistêmicas. As leis sistêmicas falam sobre as 3 leis sistêmicas, né? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Pertencimento, né? Vamos falar sobre pertencimento. Tudo e todos, todas as histórias, todas as pessoas, todas as situações, tudo tem o direito de pertencer e precisa pertencer, ok? As feridas da tua mãe estavam contando uma história. Dentro de um ângulo, né, se a gente olha pelo âmbito do pertencimento, né, você estava trazendo isso de alguma forma para ser visto de alguma forma. Talvez ela não tenha mais o problema, mas você, em algum nível, você estava conectada à história da tua mãe. Talvez inconscientemente, numa questão de busca de pertencimento, eu faço parte disso, né? E a lei do pertencimento, ela fala muito que muitas vezes, para fazer parte do nosso clã, nós repetimos padrões, mesmo que sejam inconscientemente, a gente repete. Conscientemente a gente diz, puxa, mas por que eu estou repetindo isso aqui? Imagina, eu não quero essa doença aqui, eu não quero esse negócio aqui. Mas quem sou eu na fila do pão se eu não repetir? Como é que eu vou me sentir lá no meu inconsciente, né? Se eu não repetir isso aqui. Eu tenho direito, será, de ser diferente? Então, tudo isso são coisas, todas essas coisas influenciam a nossa vida, os nossos comportamentos, consciente ou inconscientemente, e isso pode se demonstrar no corpo, isso pode virar sintoma no nosso corpo. Então, existem dores no corpo que a gente carrega que não são da gente. Talvez não. Talvez sejam tuas, talvez não. Talvez sejam. Não. Olha, foi muito interessante, aí quando tu trouxe esse viés de ouvir o próprio corpo. E às vezes essa questão também de Onéias, que eu achei muito bacana nos bastidores, nós estávamos conversando aqui, tu trouxe a questão da meditação. Às vezes tu quer meditar, né? A gente quer meditar, quer fazer uma oração, mas não tá conseguindo parar e fazer aquela oração, né? Ou aquela meditação, ou aquele mindfulness maravilhoso que tu gostaria de fazer. As pessoas conseguem, eu não consigo ficar sentada ali, né? Isso aí. Que bom que tu me lembrou disso. O que acontece? Eu, Jonéia, toda trabalhada no autoconhecimento, já lá desde a época do yoga, em 2018, eu fiquei um tempo no mercado tradicional, mas eu continuava estudando desenvolvimento humano, fazendo as minhas terapias e tal. Muitas vezes a gente faz terapia, vou abrir um parênteses aqui, para fugir, para encontrar desvios, para encontrar atalhos, para não olhar de frente realmente para a nossa história. Eu fiz isso, tá? Ok. Em 2018 voltei realmente a fazer muitas formações, coach, PNL, hipnoterapia, analista comportamental, enrolou a língua aqui, analista comportamental, para eu me entender cada vez melhor, para eu ajudar as pessoas. Então eu já vinha num trabalho assim muito intenso de autoconhecimento, mas eu tinha consciência de que eu era muito racional e mental ainda e tá tudo bem. Um dia eu estava tentando meditar. Eu estava com a cabeça cheia, fazendo várias coisas, e aí eu disse, poxa, prof de yoga, né? Eu sei sentar ali e respirar direitinho, gente. eu sei ensinar. Vou lá, vou meditar um pouquinho, vou sentar, vou respirar. Eu não aguentei 1 minuto.
aquela impaciência, mas eu não consigo, não é isso que eu quero, e aí o meu corpo parece que nesse momento começou a falar comigo de novo, né? Voltou uma comunicação. E eu me perguntei, o que eu estou precisando, de fato? O que meu corpo está pedindo? E a resposta veio, é movimento. E aí eu digo, tá, movimento? Aí o que eu fiz? Eu botei uma música, peguei uma música legal, que eu gosto muito, e coloquei a música lá e fechei os olhos, porque não é sobre dançar, é sobre movimento expressivo. Fechei os olhos, comecei a me movimentar e tal, e espreguiça, entorta e tal, é o que meu corpo estava pedindo, e meu corpo se arrepiava inteiro. E aí eu entendi que era aquilo que ele estava precisando. E aí eu quero fazer um gancho aqui. Tem um livro chamado A Jornada da Heroína, de Maureen Murdock. Ela conversou com Joseph Murphy antes de escrever esse livro, né? Joseph Murphy, que escreveu A Jornada do Herói. E aí ele deu uma resposta para ela ela perguntou, tá, mas e a mulher na jornada do herói? E ele diz, não, a mulher já está meio que resolvida, já está no lugar que nós queremos estar. E isso para ela foi uma resposta que não foi suficiente. Ela foi criar o próprio estudo dela. Maureen Murdock, ela é uma terapeuta junguiana, trabalha com mulheres há mais de 30 anos. E nesse livro ela diz o seguinte, desde muito cedo, a mulher principalmente, mas isso também vale para os homens, tá? Os homens também são desconectados do seu corpo, né? São extremamente racionais, muito mais que as mulheres, pensamento linear, racional, enfim. E ela fala nesse livro que desde muito cedo nós fomos instigadas, provocadas a desconexão do nosso corpo. Então, senta direito, menina, não fala desse jeito, olha o comportamento, fecha a perna, enfim, tantas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa infância e tudo mais, da nossa adolescência, a gente vai se colocando numa caixinha para caber e a gente vai cortando a nossa conversa com o nosso corpo. E ela fala no livro que, principalmente a mulher, né, a mulher sabe através do corpo e a mulher se expande espiritualmente através do movimento. Através do movimento e da expressão corporal, ela usa esse termo, através do movimento e da expressão corporal é que nós mulheres conseguimos nos expandir e crescer. Então, como é que isso não vai afetar a minha vida pessoal, meus relacionamentos, os meus negócios? Se eu estou completamente rígida, tensa, porque quanto mais racional eu sou, quanto mais mental eu sou, mais ansiedade, mais estresse, possivelmente depressão. O meu corpo vai ficando enrijecido e eu vou ficando enrijecida para a vida, para os relacionamentos, para os negócios. Então, esse é um caminho, o caminho de resgatar a nossa sabedoria passa pelo movimento também, mas não só pelo movimento, passa por muitas outras coisas, né? Mas o movimento é um caminho muito interessante. Tu perguntar para o teu corpo coisas que tu precisa saber quando tu precisa tomar uma decisão. É óbvio que tu precisa treinar o teu corpo para isso, tu precisa estabelecer novamente uma relação de confiança com o teu corpo, começar a conversar com ele de um jeito diferente, dar espaço para esse sentir de forma diferente. O fato é, nós temos uma sabedoria no corpo, olhando para o cérebro trino, né? Cérebro reptiliano, sistema límbico, reptiliano e o neocórtex. O reptiliano, que nos ajuda a nos defender, né? Lutar, fugir, automaticamente. Então, juntos, né? O nosso cérebro reptiliano e o límbico, que é a parte das emoções, consegue fazer uma leitura do ambiente antes que a nossa mente consiga entender. Quando a gente consegue perceber que existe um perigo em evidência, né, um perigo que a gente precisa se defender muitas vezes, né, já aconteceu para mim, de tu identificar um perigo e atravessar a rua e quando tu vê tinha alguém vindo na tua direção e depois é que tu viu que alguém estava vindo na tua direção. Então, essa leitura do ambiente é o nosso corpo que faz isso, são os nossos instintos que estão aqui, não é a nossa mente que faz. Então, nós precisamos fazer esse caminho de reconexão com o corpo. E isso vai nos calibrar para relações melhores, para uma vida melhor, para negócios melhores, porque você vai estar mais inteira de si mesma. Vai ter mais vida na tua vida, no teu corpo, entende? Sim. Eu não sei uma maneira melhor de falar sobre isso, mas eu sinto isso. Então, é maravilhoso. É um caminho para mim que não tem volta mais, sabe? E quem quiser aplicar isso nas empresas, por exemplo, você também traz essa filosofia, tá com alguém que tá sentindo que a equipe tá travada, sei lá. Sim. E isso tu traz isso para nós também? Sim, isso é possível, sim. É possível, sim, inclusive também. Já fiz trabalhos com empresas. Tem muitas mulheres, principalmente mulheres, né, como tu trouxe, mas os homens também. Os homens também. Mas as mulheres estão mais abertas, parece que a receber essa informação. Sim. A receber e trazer ela pro jogo, pra vida mesmo. Então, como é que faz quem quiser te encontrar?
Quem quiser saber mais, porque eu quero ficar ouvindo ela aqui mais tempo, gente. Eu vou trazer ela mais vezes aqui. Bom, quem quiser me encontrar, meu Instagram, Joneia_Vasconcelos. Meu WhatsApp, eu não sei se tu queres que eu dê. Pode colocar. Meu WhatsApp, 54 999 73 5657. Inclusive, Miriane, assim, para as pessoas que estão ouvindo, né, que o programa, os teus telespectadores, os nossos telespectadores, eu quero presentear. Algumas pessoas, umas 5 pessoas, eu acredito que seja um número bacana, mas também se vierem contatos a mais, eu vou avaliar também como é o tempo, minha agenda, para a gente poder ter uma conversa aí de 30 minutos, 40 minutos e eu poder te trazer clareza, né, sobre esse momento de vida, o momento que esteja passando, ser contribuição também, ser um servir positivo. Eu quero, tá? Pode ir do 5, já sou eu. Pode, tá bom. Anotado aqui. Anotado. Gente, quero ver todos vocês então no nosso próximo episódio, né? Que episódio maravilhoso esse, do nosso café, que eu me esqueci de servir o café, gente. Eu fiquei tão hipnotizada com a Joneia aqui que eu me esqueci de brindar o nosso café na taça, mas nosso café com multiplicação de negócios.